Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Então, eu digo para você que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas. Esse é o meu desejo. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para aprendermos da mensagem da palavra de Deus. Estamos na série Apocalipse, tem sido magnífico, eu agradeço a Deus. Muitas pessoas têm conversado comigo, têm me dito que tem sido uma bênção, têm compreendido a mensagem especial desse livro do Apocalipse. Então, louvado seja o nome de Deus. E eu quero pedir que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça os seus comentários, não tem problema, para que Deus possa ser honrado. E os comentários devem ser sempre respeitosos, e esse é que nós buscamos, falar a verdade, mas com amor e paciência. Olha que frase: Jesus nunca deixou de dizer uma verdade, mas sempre a disse com amor e paciência. Então a verdade, ela precisa ser dita. E nós estamos resgatando aqui a história, como os fatos aconteceram, e esses fatos históricos vão confirmando o que a Bíblia já havia dito. Esse é o método historicista para que a gente possa aprender a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui na abertura dos 7 selos. Já vimos os 4 primeiros selos, que aparecem os animais: um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto, depois um cavalo amarelo, cor da morte, sem vida. E agora nós estamos no 5º selo, e nós vamos abrir a palavra de Deus para que Deus fale ao nosso coração. E você deve nos acompanhar, compartilhar, para que, deixe o seu like, para que Deus seja honrado unicamente na nossa vida pela mensagem de esperança da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para entendermos a Tua verdade e que a Tua palavra transforme as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti sempre. É a nossa oração que temos em mente, em nome de Jesus. Amém. Olha só, abre aqui a sua Bíblia no capítulo 6. Agora nós vamos para o 5º selo, capítulo 6, a partir do verso 9. O 5º selo diz respeito também à igreja, às 7 igrejas. É o período agora. Nós vimos que o 4º selo, o 4º animal, representava de 538 até 1517. 538 até 1517, com o período da Idade Média, a Idade Escura. Mas esse período ainda ele se estende à próxima igreja, se estende ao 5º selo ainda, que vai de 1517 até 1798. Nesse período nós temos o surgimento e aparece a Revolução Francesa, que foi ali que tem o marco em 1793. Robespierre foi o grande líder da Revolução Francesa. E nós vamos falar mais sobre essa questão da Revolução Francesa, o Iluminismo, a Idade da Razão, onde a religião, onde a Bíblia foi retirada. Isso está na Bíblia também, no capítulo 11, quando surge uma besta do abismo. Nada mais é do que a França, com essa revolução onde destruiu a Bíblia e Deus foi tirado das pessoas, onde a idade era a idade da razão. Mas vamos acompanhar o texto bíblico agora, a abertura do 5º selo, que vai do ano 1517, com o surgimento da Reforma, até 1798. Então esse é o período, e nós vamos ler para a gente poder aprender a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, capítulo 6 de Apocalipse, verso 9. Quando ele, isso o cordeiro, abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Até quando, ó soberano santo, Senhor e verdadeiro, não julgas nem vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta: até quando? E muitas vezes na história do povo de Deus, aqueles que estavam passando por sofrimento, por dificuldades, também expressava isso: até quando, Senhor? Não vingas? Até quando não vai agir, Senhor? Sabe, queridos, ainda hoje você pode estar passando por alguma dificuldade, algum problema. Você pode também dizer para o Senhor, você pode elevar a sua voz dizendo ao Senhor: Senhor, até quando? Senhor, não vais agir ao meu favor? Ajuda-me. Sabe, querido, essa expressão deve ser parte da nossa vida. Não se preocupe, Deus, Ele não vai te repreender porque você diz: Senhor, até quando? Sabe, Senhor, estou sofrendo, estou passando por dificuldade. Não, aqui está, porque esse mundo é mau, traz muito sofrimento a nós, os filhos de Deus, e nós precisamos compreender. E aqui está, aparentemente essas almas que estão aqui debaixo do altar, porque derramou o seu sangue, está gritando, e nós vamos entender aqui. É algo simbólico, e nós vamos entender sobre isso. E diz assim: até quando, soberano Senhor? E diz o texto bíblico, verso 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Queridos, esse é um texto que nós precisamos aprender. Primeiro, muitas pessoas dizem aqui que as almas que estão aqui debaixo do altar estão clamando e que isso aqui é literal. Não. Primeiro que nós estamos lidando com um livro simbólico. Apocalipse, 95% de tudo que foi escrito no Apocalipse é simbólico. Então aqui é mais um evento simbólico, é um simbolismo. Essas almas que estão debaixo do altar, nós precisamos então compreender. No período ali dos judeus, dos israelitas, Deus mandou que eles construíssem um altar, e o altar, um santuário. E no santuário tinha dois altares: era o altar de incenso, que ficava no lugar censo, e o altar de sacrifício, onde o pecador que cometia o pecado levava a oferta, um cordeiro, e lá imolava o cordeiro, e o sangue era derramado no altar, e aí a carne era comida, ou seja, então aquele sangue era derramado. Ou seja, nós precisamos entender que aqui é uma expressão simbólica, dizendo que os mártires que haviam sido mortos na igreja no período anterior da Idade Média, perdeu a sua vida, muitos mártires por conta da verdade, estava agora clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando? Não vai vingar os nossos sangue, não vai vingar, nós sofremos. Essa expressão é um simbolismo, e para a gente perceber isso, por exemplo, em Gênesis, se a gente for em Gênesis, tem uma expressão também como essa aqui, do sangue de Abel, que está clamando. Veja só o capítulo 4 de Gênesis, e o verso 10 vai dizer essa expressão simbólica. Veja só o capítulo 4, verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do teu irmão? Sangue tem uma voz para clamar a Deus? Não, aqui é um simbolismo, ou seja, Caim matou Abel, e por conta desse assassinato, o sangue do justo Abel está clamando a Deus, está falando com Deus, está dizendo: Senhor, olha só, olha o que aconteceu, e Deus vai vingar. Essa expressão, então, é uma expressão simbólica. Aqui nós precisamos também entender uma outra coisa que as pessoas não sabem, essa questão de alma clamando. Aqui não existe, esse texto não está dizendo, não está trazendo a teoria da imortalidade da alma, não. A alma é mortal, sabe? O ser humano, não, depois que morre, não fica uma alma imaterial, falando, sabe? Ali, não. O que é uma alma? Nós precisamos entender o que é uma alma para a gente poder ter essa compreensão exata. Aqui em Gênesis também, capítulo 2, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus como um todo. Gênesis capítulo 2, verso 7, vai dizer para você entender o que é uma alma. Diz assim: então
Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, alma vivente sou eu e você, todos nós, que é a junção do barro mais o sopro, o ar, a vida, o sopro de Deus. E o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter, ele passou a ser. Ter é diferente de ser. Eu sou uma alma vivente, eu não tenho uma alma vivente. Entende isso? Então aí está, é a junção do barro mais o sopro de vida, o ser humano passa a ser uma alma vivente. Então cá no Apocalipse, nesse período aqui que nós estamos estudando, aqui os mártires, aqueles que foram mortos no período da Idade Média e até também no segundo século, por conta da verdade da palavra de Deus, no segundo cavalo, o cavalo vermelho, que muitos perderam a sua vida, é a expressão que agora esses mártires estão dizendo: Senhor, até quando? Não vai julgar? Não vai vingar os meus sangue? Não vai vingar aquilo? Aí o texto bíblico é bem interessante, que Deus disse: não, foi-lhe dado vestiduras brancas, a justiça de Cristo. Para aqueles que morreram, foi garantida a salvação por meio de Jesus. Foi-lhe dado as vestiduras brancas. E disse: olha, fique, acalma um pouquinho, espere, porque ainda hão de completar o número daqueles que hão de ser mortos, também por causa da palavra de Deus. Ou seja, mesmo com o surgimento da reforma, em 1517, e ela continua ainda, a igreja dominante continuou matando os servos de Deus, continuou tirando a vida. Esse foi o período até 1798, antes, ou seja, até aí muitos foram mortos. Então, quando surgiu a Revolução Francesa e a igreja dominante, o sistema papal perdeu o seu poderio, quando o Papa Pio VI foi preso em Roma por Belchier, que era o comandante de Napoleão Bonaparte, e foi levado e foi exilado o Papa Pio VI e morreu na França. Aí a igreja perdeu o poder que estava utilizando para matar as pessoas. Então essa é a verdade, para você poder também entender essa questão que a alma não é imortal, todos nós morremos. Diz lá Ezequiel que a alma que pecar, ou ser humano que pecar, essa morrerá. Nós somos mortais. Essa é a verdade. Quando Deus disse lá no Gênesis, foi o primeiro momento: se comeres da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. O diabo chega e disse para Eva: é certo que não morrerás. Aqui está duas realidades. Deus disse que se pecar ia morrer. O diabo disse, mesmo se pecasse, não iria morrer. E as pessoas estão carregando essa ideia de que a alma é imortal. Sabe quando foi que aconteceu essa teoria da imortalidade da alma? Desde lá do Gênesis, quando entrou o pecado. Mas um dos grandes defensores foi Pitágoras. O grande matemático Pitágoras já acreditava que a alma era imortal, e que essa alma ela seria reencarnada sucessivas vezes, e aí ia até encontrar um espírito ou se tornar um espírito iluminado. Sabe, essa teoria veio lá da Grécia, veio lá dos gregos e veio desde Babilônia. E veio trazendo por quê? Porque Pitágoras nasceu em 570 a.C. Essa é a verdade. Então, aqui o texto é simbólico, o texto de Apocalipse, para dizer que esses mártires, o seu sangue, aqueles que morreram por causa da verdade, estão clamando a Deus e Deus vai fazer justiça. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então que essa verdade da palavra de Deus liberte você, liberte a sua vida e que você entregue a sua vida a Deus. Tenha certeza que Deus está no comando e no controle da história do planeta Terra e Ele quer salvar a cada um de nós. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Então que Deus te abençoe, que você tome a decisão. Senhor, eu quero estar do lado da verdade, eu quero aprender e que essa verdade me transforme. Que Deus abençoe a você e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti plenamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.